Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente desvendar o mistério da premiação atrasada no Botafogo. Depois da live lá no Charla, da qual o Marçal participou, depois da entrevista do Patrick de Paula após o jogo contra o Maricá, e é claro, depois do tweet luxuoso do amigo Davi Decati, lá na rede social X, onde ele vai falar sobre a premiação. Qual é o problema da premiação? Porque na fala do Marçal, na fala do Patrick de Paula, ficou bem claro, né, que a informação trazida pela jornalista Joana de Assis, com base na fala dos empresários de jogadores que já saíram do Botafogo, ela não estava tão fidedigna assim. Qual é o grande problema? O Davi Decati, lá no X, vai didaticamente explicar. O problema não é a quantia, o problema não é o valor, o problema sequer é o atraso de 5 dias na premiação. O problema é o câmbio, ele vai chamar aqui o Davi Decati de câmbio travado, narrativa solta. O Botafogo deu calote no bicho dos jogadores. E aí eu vou, com o auxílio aqui do texto do Davi Decati, que é um especialista nessa área econômica, né? Ele vai escrever o seguinte: nas últimas semanas, muito tem se falado sobre o suposto calote do Botafogo na premiação da Libertadores. As manchetes inflamaram o debate e geraram polêmica. Mas será que os fatos realmente sustentam essa narrativa? Para esclarecer a situação, decidi investigar o tema e me deparei com uma entrevista recente do ex-jogador do Botafogo, Fernando Marçal. Apesar do tom crítico, Marçal foi enfático ao afirmar que a insatisfação dos jogadores não está ligada a atrasos recorrentes ou problemas estruturais com salários ou pendências trabalhistas. Segundo ele, o foco da questão é outro: uma divergência específica sobre o câmbio utilizado para calcular o que a gente chama de bicho. Esse ponto é central para entender o debate e desmontar as interpretações rasas, as interpretações sensacionalistas que têm circulado. Quem acompanha o Botafogo, quem acompanha os clubes brasileiros com seriedade, e aqui no Dois Toques você tem muita brincadeira, você tem muita coisa assim, a farra do futebol, né? Mas aqui quando a gente vai falar da situação econômica de um clube, quando a gente vai falar de uma negociação, dos bastidores do futebol, a gente trata com muita seriedade. A gente busca fontes que sejam sérias. A minha fonte não pode ser o empresário insatisfeito de um jogador. Não pode ser essa fonte, tá? E aí, quem acompanha o Botafogo, seja botafoguense ou não, sabe que o Botafogo não tem pendências trabalhistas. Ué, mas não está devendo ninguém? Deve a muita gente. Mas o Botafogo está no RCE. O Botafogo está com a batuta sob o palio da justiça trabalhista. O Botafogo está no regime de centralização de execuções. Ou seja, todo mundo vai receber o que é seu. Todo mundo que é credor do Botafogo na esfera trabalhista vai receber. Entendeu? Então não tem dívida trabalhista que não esteja sendo paga. Salários atrasados? Não há. Dois Toques foi investigar, o Patrick de Paula falou, não há pendências trabalhistas que não estão sendo pagas e nem salários atrasados. E aí o Marçal, ele vai ser enfático, quebrando as pernas da mídia rasa e superficial e sensacionalista. O contexto é o seguinte, olha o que o especialista da área econômica Davi Decati vai falar. No início de 2024, ainda na fase de grupos da Libertadores, Botafogo e os seus atletas negociaram os valores da premiação por desempenho. Na época, o dólar estava cotado a R$ 5,10. E havia uma preocupação dos jogadores da queda do dólar. E se o dólar caísse até final do ano? Como é que a gente vai fazer? Então, como a premiação da Conmebol é paga em dólares, uma eventual valorização do real, ou seja, uma queda do dólar, reduziria o valor da premiação em reais. E para evitar esse risco,
os atletas pediram ao clube que fixasse o câmbio em R$ 5,10. Esse tipo de proteção é chamado de hedge cambial no mercado financeiro, né? Então, o hedge cambial é quando a gente fixa o dólar, o valor do dólar, correndo o risco, obviamente, de ganhar menos, mas também, caso o dólar caia, o hedge cambial faz com que eu já tenha fixado e não perca, beleza? Não perca dinheiro na hora da conversão. Então, esse mecanismo elimina a incerteza, garantindo a estabilidade para ambas as partes. No caso, o Botafogo e os seus jogadores, tá? O Botafogo, à época, aceitou o pedido dos jogadores, garantindo que o prêmio seria calculado em reais com base nesse câmbio fixado de R$ 5,10. Esse acordo, de certa forma, deu segurança aos jogadores, mas, como todo hedge cambial, implica uma troca. Elimina-se o risco de perda, caso o dólar caísse, mas também se abre mão de ganhos, caso o dólar subisse, tá? E aí vem a história do malandro, né? Até aí tudo certo. Só que o dólar não caiu. Pelo contrário, ele subiu significativamente e fechou o ano a R$ 6,18. Uma valorização de mais de 21%. Olha só. O combinado não sai caro, né? Agora os jogadores querem receber o prêmio com base no câmbio atual, por isso a divergência, né? Ignorando o que foi acordado anteriormente. Essa tentativa de revisar o acordo vai contra a lógica do hedge, que protege contra perdas, mas também exige aceitar os limites do ganho. Não existe hedge assimétrico, ou seja, essa reconsideração, isso não existe. Para ilustrar melhor, imagine um jogador com direito a uma premiação de $200 mil. Vamos lá, $200 mil. Com o câmbio fixado em R$ 5,10, ele receberia $1 milhão e $20 mil. $1 milhão e $20 mil. Valor que foi garantido no acordo. Se o dólar tivesse caído para 4,50, por exemplo, tá? Sem o hedge cambial, o prêmio seria reduzido para $900 mil. Mas o jogador estaria protegido e receberia os seus mais de $1 milhão, tá? $1 milhão e $20 mil. Agora, com o dólar subindo para 6,18, sem o hedge cambial, o prêmio seria de $1 milhão e $236 mil. Essa diferença é que os jogadores estão cobrando, para a gente entender qual é o problema. É essa diferença aí, né? Mesmo tendo lá atrás pedido para fixar o câmbio justamente para evitar as oscilações do mercado. Então essa postura contradiz o princípio básico do que a gente está explicando aqui, que é o hedge, né? Elimina risco, mas também limita os ganhos. Além disso, a gente precisa destacar aqui algo que eu já falei, tá? Mas vou repetir. A Conmebol só transferiu os $23 milhões no dia 27 de dezembro. Essa foi a data, tá? Você pode pesquisar isso, a data da transferência dos valores da Conmebol para o Botafogo, 27 de dezembro. Eu já havia dito isso anteriormente, estou repetindo porque está no contexto. E aí, como qualquer instituição que trabalha com grandes volumes financeiros, palavra aqui do especialista Davi Decati, o clube precisa de até 20 dias úteis para processar os pagamentos. 20 dias úteis. Não se passaram nem 20 dias corridos, tá? E tem jornalista querendo sensacionalizar aí sem considerar princípios básicos. Isso está dentro do prazo esperado e não configura atraso, tá? O próprio Marçal, lá na entrevista para o Charla, no podcast, confirmou que não há relação com salários ou pendências trabalhistas, essa reclamação, nem mesmo com atraso no pagamento da premiação. O problema é exclusivamente a questão cambial, ou seja, a matéria de semana passada, de um monte de gente, vai para o espaço. Mas o que as pessoas, o que os jornalistas contam? A própria Joana de Assis falou, né? A gente paga por estudar. Ela que estudou, na verdade, ela, muitas vezes, não é só ela não, tá? A maioria das pessoas que trabalha com o público conta com a ignorância do público. Eu vou trazer uma matéria aqui sensacionalista, como você não sabe nada e não vai pesquisar mesmo, vai colar e vai sensacionalizar. E é isso aí. Então a visão do especialista, Davi Decati, que eu estou trazendo aqui no Dois Toques, por quê? Porque ele tem autoridade sobre o tema, né? É que o Botafogo, nesse caso específico, e
preciso dizer que o Decatti é um crítico também das SAFs. Né? Ele tem muitas críticas a fazer à SAF Botafogo, mas nesse caso ele afirma que o Botafogo está correto em sua postura. O clube está cumprindo o acordo firmado no início do ano, respeitando a fixação do câmbio solicitada pelos próprios jogadores, o que não significa que esteja imune a críticas. Né? E ele vai dizer que tem várias críticas à SAF, à gestão, mas nesse caso não dá para aceitar a crítica infundada, que só serve para tumultuar o ambiente, como a própria assessoria do Botafogo falou aqui para mim. Né? Então, por isso, há aqui um clamor, né, dele aqui para a torcida que avalie os fatos com clareza. Não existe calote como parte da imprensa está querendo vender. O Botafogo está seguindo o que foi combinado, tá? Enquanto uma parte tenta mudar as regras do acordo de acordo com a sua conveniência. Né? Isso não significa ignorar problemas estruturais da SAF, diz o Davi Decatti, mas esse caso em específico não é um deles. Vamos nos manter atentos, porque, como sempre, fatos prevalecem ou devem sempre prevalecer sobre narrativas. E aí eu trago, não só da Joana de Assis, mas uma reportagem também do próprio Thales Machado, né, que é botafoguense, todo mundo sabe e tal, mas trazendo aqui, ó, jogadores ameaçam faltar apresentação em caso de não pagamento da premiação, o clube vê influência de atletas que não renovaram e exagero. O Thales Machado coloca isso no Twitter e o Davi Decatti vai comentar em cima disso. Tá? E o Thales vai, obviamente, se fundamentar na matéria da Joana de Assis. E aqui no Dois Toques, a gente está desmistificando, pegando a narrativa do Marçal, a narrativa do Patrick de Paula e os estudos do Davi Decatti, tá certo? Acho que agora entendemos o motivo pelo qual os empresários estão tão aborrecidos e usaram a imprensa que não pesquisou o suficiente para saber qual era a questão aí, tá certo? Beijo grande para vocês e até a próxima!